Querida igreja, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículos 3 a 12. Tiago 3 a 12. Antes de lermos as Escrituras, nós vamos estar meditando num texto muito rico, um texto que nos fala sobre o domínio próprio e o uso que nós fazemos da língua. E eu queria abordar 4 aspectos que nós encontramos nesse texto: a indomesticabilidade da língua, a iniquidade da língua, a incorrigibilidade da língua e a inconsistência da língua. Esses 4 aspectos nós encontramos nesse texto. Primeiro, nós vamos falar sobre a indomesticabilidade da língua. Tiago, nesses versículos, do versos 1 ao verso 12, ele volta novamente ao tema da língua. Tiago já tratou isso no início do seu texto, e Tiago, ele nos faz lembrar de muitos provérbios. Tiago é um livro de sabedoria, e Tiago tem muitos paralelos com provérbios. Nós vamos ver isto em alguns textos. Tiago, então, ele usa metáforas para ilustrar seu argumento, e o argumento principal dele mostrando que grandes resultados podem ser alcançados com simples ações. E a língua é um pequeno órgão, é a menor parte do nosso corpo, mas ela é capaz de criar enormes desastres, bem como fornecer orientações que elevam e edificam a nossa alma. Havia na igreja de Tiago um sério problema com a questão da língua, com a maledicência, com o mau uso da língua. Tiago, então, está tratando esse pecado com a igreja, o pecado da maledicência. É um pecado que poucas vezes nós vemos ele sendo citado no nosso meio e na nossa igreja. O Jerry Bridges é um autor muito famoso. Jerry Bridges escreveu vários livros, e um dos seus últimos livros que ele escreveu foi Pecados Intocáveis. E entre os pecados intocáveis, ele relaciona o pecado da maledicência. No português, traduziu-se como pecados intocáveis, mas na língua inglesa, a palavra ali é a palavra sutil, pecados sutis. São pecados que nós não levamos em conta muitas vezes, mas que fazem um grande estrago. Recomendo a vocês a leitura desse livro do Jerry Bridges, Pecados Intocáveis. Geralmente nós valorizamos determinados pecados em detrimento de outros, como, por exemplo, o pecado na área sexual, o pecado do adultério. Geralmente nós o consideramos muito mais grave do que o pecado da língua, sendo que a Bíblia coloca-os lado a lado. Muitos consideram a maledicência um pecado menos grave, por exemplo, do que a fornicação, do que o adultério, do que o pecado na área sexual. Nós temos aqui, irmãos, um pecado sendo tratado que é considerado como um grande pecado, um pecado como qualquer um outro, que é o pecado da língua. Benjamin Franklin foi um dos líderes da Revolução Americana no século XVIII, e ele disse que a fera mais perigosa do mundo tem a sua toca escondida atrás dos nossos dentes. A fera mais perigosa do mundo tem a sua toca escondida atrás dos nossos dentes. Um outro escritor, o padre Manuel Bernardes, teólogo, um grande erudito português do século XVII, ele disse: o que é a língua humana?
é uma feira de maldades, fera indomável, risco doméstico e contínuo. A fera mais indomável, indomesticável, indômita, indócil que nós temos é a nossa língua. E Tiago fala que quem controla a língua é um homem perfeito. Nós temos que ter cuidado com a língua. Como que a língua pode ser controlada? É o que Tiago vai nos ensinar. Como aquilo que é incontrolável pode ser controlável? É o que Tiago vai nos ensinar. Então vamos ler o verso 3 ao verso 5 inicialmente, de Tiago, capítulo 3, verso 3 a 5. Acompanhem a leitura, nos diz: ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago usa aqui 3 metáforas interessantes. A primeira, ele nos diz que a língua é como um freio que se usa para cavalos. E ela também é como um leme para um navio. E ela também é uma fagulha que põe em brasas uma grande selva. Primeira metáfora que Tiago usa é a metáfora do freio. E também a metáfora do leme. Ambas servem para conduzir, para orientar. Tiago está nos dizendo sobre o que conduz a nossa vida. Para o bem ou para o mal é a nossa língua. A nossa vida que afeta não só a nossa vida, mas a nossa língua afeta também a vida dos outros. O que falamos afeta também o nosso próximo, o nosso irmão, aquele que está ao nosso lado. E a terceira metáfora, ele usa a língua como um fogo em uma floresta que atinge a todos. Vejam por que Tiago usa primeiramente falando que a nossa língua é como um freio para o cavalo. É um pequeno instrumento para controlar o animal e conduzi-lo todo, não só a sua boca, mas o seu corpo inteiro. O freio no animal, no cavalo, exerce domínio sobre o seu corpo todo. Irmãos, nós como pecadores, como seres em construção, pessoas inacabadas, nós precisamos de freios. Nós precisamos de ter rédeas que nos controlem, cabrestros que nos dirijam, que nos oriente, porque nós somos pecadores e nós necessitamos de freios. Ai de nós, se freios não nos fossem postos. E quem é o nosso freio? É o Espírito Santo de Deus. A questão é: quem está assentado na sela do cavalo, controlando a nossa vida, nos dirigindo, quer seja para um lado, quer seja para o outro? Que quem esteja sentado na sela da nossa vida seja o Espírito Santo de Deus. Assim como o freio dirige o cavalo, assim também o Espírito Santo deve dirigir, frear a nossa vida, frear a nossa língua. Nós precisamos de ter freios na nossa língua. Não é tudo que vem à nossa mente, à nossa cabeça, que nós devemos falar. As nossas palavras devem ser ponderadas, devem ser palavras sábias, palavras que edificam, palavras que glorifiquem ao nosso Deus. Paulo, em Romanos 8,14, ele fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A nossa língua precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tiago também fala que a nossa língua é como um pequeníssimo leme. E ele usa essa expressão hiperbólica, pequeníssimo,
para contrastar com a ideia de um grande navio. O navio é grande, mas o leme é pequenino. Ele está dizendo que aquele leme pequenino é capaz de dirigir um grande navio. E proporcionalmente ao navio, o leme, que é muito pequeno, mas uma vez o capitão estando no controle daquele navio, direciona o leme e todo o navio vai para o lugar desejado. Se nós controlarmos a nossa língua, algo muito pequeno, todo o nosso corpo, toda a nossa vida será também controlada. Novamente, a pergunta que se levanta nesse texto é: quem está no controle? Quem está no leme da nossa vida? Quem é o timoneiro da nossa vida? Que seja o Espírito Santo de Deus. Palavras malditas, mal empregadas, ferem, causam dor, causam sofrimento. Cônjuges, marido e mulher, precisam medir as palavras para falarem um com o outro. Se você está com muita raiva, se você está em um dia enraivecido, não fale, fique calado. É melhor, porque você não vai machucar. Isso evidencia a nossa santidade e a nossa maturidade espiritual. Tiago ainda fala no verso 5 que nós lemos, que a língua ela pode nos consumir como um todo, assim como uma fagulha põe fogo em toda uma floresta. Tiago fala que ela é como uma faísca que, embora pequena, é capaz de destruir uma grande floresta. A língua tem o poder de destruir. Nós precisamos pedir para que Deus ponha um freio na nossa língua, porque ela tem o poder de destruir, de acabar com uma pessoa. A língua ela é capaz do louvor mais alegre, mas também da crueldade mais devastadora. Como você tem usado a sua língua? Quem tem controlado a sua língua? A nossa língua deve ser para glorificar ao nosso Deus. Tem uma coisa que eu não consigo, é falar palavrão. Eu não consigo. Eu fico incomodado com pessoas crentes que falam palavrões. Palavras indevidas, palavras torpes, palavras que não edificam, palavras que não constroem, palavras que não curam. Tiago está nos falando sobre isso. Mas em segundo lugar, Tiago fala sobre a iniquidade da língua. Tiago fala que a língua pode ser posta em chamas pelo próprio inferno, corrompendo e destruindo completamente o seu dono. Veja aí o verso 6. Vamos ler o verso 6 do capítulo 3. Tiago nos diz: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Que coisa interessante! Contamina o corpo inteiro, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Eu já vivenciei uma situação muito interessante. Uma esposa de pastor, que não é a minha, mas que vocês também não conhecem, uma esposa de pastor destruiu o ministério do seu esposo por causa da língua. A língua é capaz de destruir toda uma existência humana. E quando nós falamos, e Tiago dá muita importância àquilo que nós falamos, o falar evidencia se nós somos ou não somos realmente cristãos. Tiago trabalha no seu livro sobre a verdadeira religião. O que é a verdadeira religião?
não é só louvar a Deus, adorar a Deus, levantar as mãos, dar o dízimo, vir todo domingo na igreja, mas Tiago fala que a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religião passa pela nossa língua, pelo que falamos, como usamos a nossa língua. Tiago fala que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua revela quem nós somos. A nossa língua denuncia o nosso coração. Jesus disse lá em Mateus 12:34, Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A nossa língua desnuda a nossa alma, revela o nosso coração. Isso significa que a nossa língua se identifica com algo que é muito sagrado. A nossa língua foi feita para glorificarmos a Deus, e a nossa língua não pode ser associada a um sistema mundano, decaído, rebelde e pecaminoso. Tiago está dizendo que quando nós não usamos a língua de forma correta, nós estamos sendo mundanos. A iniquidade aqui, a palavra iniquidade, é o mau uso da língua, incluindo o quê? A blasfêmia, a fofoca, a calúnia, a mentira, o falso juramento, palavras que são ditas sem amor. Até palavras ditas sem amor são pecado. Paulo nos fala sobre isso. Palavras de iniquidade têm o poder de destruir, de manchar, de corromper todo o caráter de uma pessoa. Usar mal a língua é se parecer com o mundo, é um mundo de iniquidade, Tiago nos fala. Tiago, portanto, fala que as palavras são como fogo, ou é fogo. A ideia é que nós não podemos controlar e nem consertar os danos que o mau uso da língua pode causar. Veja o que Tiago fala, ele diz assim: posta ela mesma em chamas pelo inferno. Que coisa interessante. Tiago, obviamente, está usando aqui uma expressão hiperbólica, mas Tiago quer mostrar a gravidade dos resultados de palavras perversas, palavras ditas sem amor, sem sabedoria. William Barclay, grande erudito do Novo Testamento, ele comentando esse texto, William Barclay nos diz: há 3 coisas que não regressam. Olha que interessante. 3 coisas que não regressam: a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Não regressa. A flecha lançada não regressa. A palavra falada não regressa. A oportunidade perdida não regressa. Portanto, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Um cuidado muito grande antes de falar algo. Nossas palavras, irmãos, nunca são inconsequentes. As nossas palavras são consequentes. Por isso que Tiago fala que a nossa língua é como um mundo de iniquidade, ou um mundo de indignidade. Que a nossa palavra, que a nossa língua seja, ao contrário, um mundo de dignidade. A nossa língua, ela queima como uma fogueira ou refresca como uma terapia medicinal que cura e não fere. Mas em terceiro lugar, Tiago fala sobre a incorrigibilidade da língua, que a língua muitas vezes é incorrigível. Veja aí na sua Bíblia o verso 7 e o verso 8. Verso 7 e 8 nos diz: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, olha a força da expressão, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero.
Que coisa, que força, né? Tem essa palavra que Tiago está nos trazendo. As pessoas, Tiago nos diz, são capazes de domar feras, animais ferozes, mas nenhuma pessoa é capaz de domar a sua língua. A língua não pode ser domada pelo homem, mas ela pode ser domada por Deus. A língua pode ser domada pelo Espírito Santo de Deus. O homem, Tiago diz, pode dominar todos os animais, mas a língua não. Nós temos que orar: Deus, ponha um freio na minha língua, controla a minha língua, as minhas palavras. A língua, ela pode ser domada pelo Espírito Santo com o domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito. Domínio próprio é um fruto pelo qual nós devemos todos os dias pedir a Deus: Senhor, me dê domínio próprio. Tiago fala aí no texto que nós acabamos de ler que a língua é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Interessante essa metáfora que Tiago usa. Tiago está dizendo que a língua é mais cheia de veneno peçonhento do que uma víbora. Que força nós temos aqui nesta expressão. Tiago aqui talvez estivesse fazendo uma referência à serpente no jardim do Éden, que por causa de uma palavra maldita fez com que o pecado entrasse no mundo por meio da queda de Adão e de Eva. Tudo por causa de uma palavra maldita, ela fez com que toda a humanidade caísse. Embora, irmãos, os pecados verbais sejam fáceis de serem cometidos, eles podem provocar terríveis destruição. O que um cristão faz com aquilo que é indomável? Ele ora, ele clama a Deus. Devemos pedir perdão a Deus pelos pecados que cometemos com a nossa língua. Devemos orar. O Salmo 141, versículo 3, o salmista ora assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Põe guarda, Senhor, na porta dos meus lábios. Põe guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. É uma oração que eu sempre faço: Senhor, põe um guarda na minha língua, porque eu prego a palavra de Deus, eu ensino a palavra de Deus, eu uso a minha língua para falar coisas de Deus, e essa língua que é usada para falar as coisas de Deus, para glorificar a Deus, para louvar a Deus, ela não pode ser uma língua que amaldiçoa. Ela não pode ser uma língua que não glorifique a Deus. O salmista, no Salmo 39, versículo 1, o salmista diz: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Não pecarei em palavras. Pecamos em palavras. E o salmista diz: porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Porei mordaça na minha boca. O Espírito Santo, ele nos dá o domínio próprio para falarmos só aquilo que convém. E nós precisamos disso, irmãos. Precisamos do domínio próprio. Precisamos do Espírito Santo na nossa vida para controlar a nossa língua. Quantas vezes talvez a nossa esposa seja ferida por palavras malditas, os nossos filhos sejam feridos por palavras malditas, os nossos irmãos sejam feridos por causa de palavras malditas. O filósofo Aristóteles, ele chamou o autocontrole de a mais difícil vitória. O autocontrole, o domínio próprio, Aristóteles já chamava de a mais difícil vitória. A maior prova, irmãos, a maior prova do domínio próprio é conter a língua. O Espírito Santo, ele nos dá o fruto do Espírito, que é o domínio próprio.
O amor faz com que a gente fale apenas o que edifica, porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Precisamos do domínio próprio. E em último lugar, Tiago fala sobre a inconsistência da língua. Vamos ver os versos 9 a 12. Acompanhem a leitura. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago trabalha aqui a questão da contradição. Ela procura fazer duas coisas simultaneamente. Tiago aqui está citando o Salmo 61, 5. E ele fala que essa língua tenta louvar a Deus ao mesmo tempo que ela tenta amaldiçoar as pessoas. A língua, Tiago está falando, é ambígua. Ela afeta negativamente aquilo que é bom. E Tiago está falando do uso da língua em relação ao nosso próximo, aos nossos irmãos, aquele que foi feito à semelhança de Deus. Tiago usa a expressão aos homens feitos à semelhança de Deus. Em particular, nós devemos estar em alertas contra o hábito de falar mal de outras pessoas ao mesmo tempo que louvamos a Deus. Tiago está nos dizendo, cuidado quando você fala mal de outras pessoas e depois vem para a igreja para louvar a Deus. Tiago vê nisso uma contradição. E Tiago fala porque o ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Amaldiçoar alguém equivale a amaldiçoar o próprio Deus. E os homens, mesmo caídos, eles ainda trazem em si a imagem e a semelhança de Deus, ainda que essa imagem seja uma imagem maculada e distorcida pelo pecado. As duas perguntas aqui que Tiago levanta são retóricas e elas exigem respostas negativas. Tiago pergunta, verso 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não pode. A resposta é negativa, a pergunta é retórica. A segunda pergunta que ele faz no verso 12, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Obviamente que não. Assim também deveríamos ser nós. Bendizer a Deus e amaldiçoar o homem é um processo de anulação daquilo que é bom. Ao amaldiçoar o homem, você anula o louvor a Deus. O ruim estraga aquilo que é bom. A língua afeta aquilo que é bom, tornando-o ruim. A nossa aparente santidade é prejudicada pelo nosso falar incontrolável. A língua que bendizemos ao Senhor tem sido a mesma língua que amaldiçoamos o irmão? A língua que louvamos a Deus é a mesma língua que fofocamos do irmão? Cuidado, irmãos, porque fofoca também é pecado. A maledicência é pecado. E eu quero concluir essa nossa meditação. Tiago nos diz que a língua consegue fazer essas duas coisas simultaneamente, por isso precisamos ter cuidado. Tiago fala que a água potável e a água salgada não podem jorrar da mesma fonte.
E uma figueira não pode dar azeitonas, assim como uma vinha não pode produzir figos. A natureza é sempre fiel à sua essência. A natureza nunca nega quem ela é. E Jesus disse que pelos frutos nós conheceríamos quem são de fato discípulos de Jesus. Sabemos se uma pessoa é espiritual ou não pelo que ela fala. A espiritualidade passa pelo caminho da nossa língua. Uma pessoa verdadeiramente madura, uma pessoa verdadeiramente espiritual, cheia do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que controla a sua língua. Nós sabemos se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não por meio daquilo que ela fala. Nós sabemos se uma pessoa tem domínio próprio ou não por meio daquilo que ela fala. Nós cristãos, no entanto, muitas vezes agimos contra a nossa natureza. Somos cristãos, filhos de Deus. A nossa luta é grande, irmãos, por isso que precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Paulo fala lá em Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Paulo, quando fala do fruto do Espírito, Paulo fala do domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Mas no mesmo texto, Paulo fala das obras da carne. É interessante, por que Paulo não fala frutos da carne? Mas ele fala obras da carne e fruto do Espírito. Porque as obras da carne têm a ver com aquilo que eu faço, enquanto que o fruto do Espírito tem a ver com aquilo que Deus faz. É a ação de Deus na nossa vida por meio do Espírito Santo. A nossa língua precisa ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso Tiago fala que a verdadeira religião passa pelo nosso falar. Se alguém se diz religioso, mas não refreia a sua língua, vive uma religião falsa. Tiago fala isso no capítulo 1, no verso 26. Tiago fala: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É farisaísmo, é religião de fachada, é teatralismo. Não serve para nada essa religiosidade, é uma religiosidade falsa. E queridos irmãos, um dia nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. Jesus fala isso em Mateus 12, 36 a 37. Jesus disse: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Naquele dia, no grande julgamento, seremos julgados por aquilo que falamos, pelo uso da nossa língua. Jesus usa aqui a palavra frívola. Frívola quer dizer palavras impensadas, palavras ociosas, palavras inúteis. As palavras, elas revelam a verdadeira condição do coração humano. E a nossa tendência, irmãos, é não atribuir às palavras um significado tão grande. Atentamos para as ações, para os cerimonialismos, atentamos para as religiosidades, mas nem de longe fazemos o mesmo na mesma medida com as nossas palavras. Tiago considera as palavras como ações, como obras. A língua faz viver ou faz morrer. Veja Provérbios 18, 21. Nos fala: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O poder da morte e da vida está na língua. A língua adoece ou cura. A língua destrói ou edifica. A
A língua amaldiçoa ou abençoa. Provérbios 12, 18 nos diz: há palavras que ferem como espada. Olha que coisa interessante. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Irmãos, que Deus nos dê línguas de sábios, línguas que curam, línguas que sejam terapêuticas, línguas que abençoem, línguas que edifiquem. Qual é o uso que nós estamos fazendo da língua? Paulo fala em Efésios 4, 29, Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. As nossas palavras precisam transmitir graça aos que ouvem. Que da nossa boca saia palavras de graça. Veja o que Paulo fala: nenhuma palavra, que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca. Nós precisamos falar o que edifica, unicamente o que for boa para edificação. Nossas palavras precisam transmitir graça, graça. Salmo 45, 2, o salmista diz assim: nos seus lábios se extravasou a graça. Nos seus lábios se extravasou a graça. Que dos nossos lábios, irmãos, extravase a graça. Provérbios 21, 23 diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Há no falar um coração transformado, uma vida que cura e alimenta. Provérbios, já estou terminando, Provérbios 10, 21, nos diz: os lábios do justo apacentam a muitos, mas a falta de senso morrem todos. Mas pela falta de senso morrem todos. Os lábios do justo apacentam. Que as nossas palavras, irmãos, possam apacentar o nosso irmão, o nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso próximo. Provérbios 15, 4 fala que a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. E eu queria que, para a gente terminar, você abrisse a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, no Salmo 19, vamos ler juntos o verso 14. Salmo 19, verso 14, está também na projeção. Podemos ler juntos? Vamos a uma só voz? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Que assim sejam as nossas palavras. Deus abençoe a todos, queridos. Shalom.